Claro, professor, eu peço um segundo da atenção da senhora, porque a gente vai continuar falando sobre a Venezuela e daqui a pouco eu vou pedir também uma avaliação sobre a próxima informação que a gente vai dar aqui. O chanceler Mauro Vieira foi convocado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre as eleições venezuelanas. A gente chama a repórter Marília Ribeiro. Ô Marília, já foi marcada uma data para a participação dele no colegiado? Boa noite para você e bom trabalho. Oi, Thiago, muito obrigada. Boa noite a você e todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Jovem Pan. Então, acontece que essa convocação, ela foi protocolada, mas ainda não temos datas. Não temos data. Isso porque é necessário que a própria Câmara dos Deputados faça uma apreciação desse pedido. Ele que partiu do vice-líder da oposição lá na Câmara dos Deputados, o deputado Evair de Mello. Ele quer que Mauro Vieira compareça até a Câmara para poder esclarecer o posicionamento do Brasil diante das eleições venezuelanas que aconteceram neste final de semana. E esse, Thiago, não é o único pedido para que Mauro Vieira compareça até a casa para prestar esclarecimentos. Acontece que a bancada do Novo lá na Câmara também protocolou este pedido na Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional lá na casa. Esse pedido também deve passar por uma apreciação e isso deve acontecer nos próximos dias porque a Câmara retorna os seus trabalhos nessa próxima semana. Os deputados Marcel Van Hatten, Gilson Marques e Adriana Ventura dizem que o Brasil deve manter coerência com os princípios constitucionais e internacional, em particular na defesa dos direitos humanos, promoção da paz e repúdio ao que eles chamaram de terrorismo. Thiago. E Marília, o que chama a atenção é o seguinte, nem mesmo parlamentares governistas têm poupado a eleição de críticas. Quem que se posicionou nessa quinta-feira? Thiago, foi o senador Randolph Rodrigues, né? Ele que é líder do governo lá no Congresso Nacional desde 2023. Ele criticou as eleições venezuelanas e disse que elas aconteceram de forma sem idoneidade, né? Essas eleições que deram a reeleição a Nicolás Maduro. A opinião do líder do governo ela acaba divergindo com o que o próprio partido, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, acabou publicando nesta semana, que reconheceu a vitória de Nicolás Maduro e também disse que chamou o processo eleitoral de jornada pacífica, democrática e soberana. Vale a gente chamar a atenção aqui, Thiago, que Randolph Rodrigues, ele se filiou ao partido recentemente. Ele ficou há mais de um ano sem partido e agora ele se filiou ao PT e acabou divergindo da posição do partido e também da posição da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que acabou republicando essa nota que foi dada pelo Partido dos Trabalhadores. Thiago. Pois é, o Congresso está em recesso, mas já há esse zum nos corredores sobre as convocações aí na casa. A Marília Ribeiro continua acompanhando. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou voltar com a professora Marcela do IBMEC aqui de São Paulo, Marcela Franzoni. Bom, professora, como é que fica o Brasil nessa situação? O Brasil é aliado da Venezuela? Não é? O Itamaraty é uma coisa, as declarações do presidente Lula acabam complicando um pouco a situação diplomática do Brasil e tem até esse bastidor que eu falava agora há pouco com o Cristiano Vilela, de que ele gostaria de tentar consertar um pouco o que ele falou nessa semana. Como é que fica o Brasil em todo esse debate, em toda essa discussão? Bom, eu acho que, primeiro, a nota do PT, ela reflete um racha dentro do próprio partido, né? Então, com relação à Venezuela, então, como interpretar e como agir daqui para frente em relação à Venezuela, ou seja, uma ala mais crítica em relação às eleições, que talvez estivesse exigindo aí um não reconhecimento mais imediato em relação a Maduro. E uma outra ala, né, que ainda, enfim, possui interesses próximos, político-ideológicos e que talvez estaria pressionando aí por um reconhecimento mais acelerado. As declarações do presidente Lula se divergem em relação ao Itamaraty, ou seja, são coisas completamente diferentes, mas eu acho que, de alguma forma, elas atropelaram o papel que a diplomacia estava fazendo com a presença do embaixador Celso Amorim na Venezuela, né? Então, me pareceu que houve uma certa dissonância, vamos dizer assim, entre a tentativa de mediação por parte do Itamaraty e a declaração do presidente Lula, e por isso agora essa tentativa de voltar atrás, vamos dizer assim, né, e de retificar essa declaração. E é importante dizer também, Thiago, que o tema da Venezuela, ele polariza demais internamente, né? Numa sociedade que já é muito polarizada por outros temas,
Então, isso a oposição acaba se aproveitando também da posição do governo, né, diante da complexidade da situação, muitas vezes para tentar usar isso de maneira política dentro do Congresso, que é natural, né, e alavancar essas críticas dentro do Congresso. Vilela? Professora, nesse sentido, o objeto do pleito brasileiro, do pleito colombiano, mexicano, de apresentação das atas, caso seja cumprido por parte da Venezuela. Agora, um documento produzido unilateralmente, né, por uma comissão eleitoral que tem ligações com o governo, enfim. Os três países, a sociedade global como um todo, pode se dar por satisfeita com a apresentação desses documentos ou teria realmente alguma forma adicional de que esses países poderiam possivelmente postular algum tipo de nova mudança ou novo processo eleitoral? O que está sendo comentado é que alguns países já falaram sobre isso, né, sobre a possibilidade de alguma auditoria, né, algum tipo de, órgão fiscalizador, não seria bem essa palavra, né, mas algum tipo de organização não governamental que pudesse, ou a própria Organização das Nações Unidas, que pudessem fazer algum tipo de auditoria. Mas, como você disse, é uma situação muito complicada porque é uma decisão soberana da própria Venezuela, né? Então, isso estaria contrariando um princípio das relações internacionais, que é o princípio da soberania. Então, é muito difícil a gente imaginar um cenário em que o próprio governo venezuelano iria permitir que essa auditoria fosse feita, né? Então, o ideal mesmo é que a gente mantenha uma tentativa de mediar essa posição dentro dos atores regionais, mas ainda a gente não tem uma posição de novas eleições, né? Enfim, isso está muito longe ainda de ser feito, né? Até pelo escalamento das tensões. A gente ainda está no momento ainda muito pós-eleitoral, né? Com esse escalamento de tensões, foram anunciadas prisões recentemente, agora a situação na Embaixada da Argentina. Então, ainda é um momento de muita indefinição em relação à conjuntura eleitoral. Professora de Relações Internacionais, do IBMEC aqui de São Paulo, Marcela Franzoni, muito obrigado mais uma vez pela atenção, professora. Bom descanso, até a próxima. Até, obrigada. Obrigado.